Oi, pessoal, sejam bem-vindos, professora Alessandra Matias, e na aula de hoje eu vou trazer para vocês aí algumas questões que vai servir para vocês revisarem para a prova do Enseja, né? Tá faltando aí pouquíssimo para a prova. A prova acontece agora dia 25 de agosto, domingão. Então, essa revisão aí para você se preparar ainda mais para a prova. Antes de eu começar, tenta o dedo no like, dá aquela curtida, aproveita para se inscrever no canal, me segue lá nas redes sociais Professora Ale Matias e compartilha. Mostra para todo mundo que você está aprendendo matemática de verdade, tá bom? E depois que passar o Enseja aí, vem, cola aqui no canal que a gente vai ter aí aulas para o Enem, beleza? Então, vem comigo aqui. Olha só, primeira questão aqui para vocês. O slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas e suas consequências para o trânsito. Gente, a dica que eu dou para vocês, e a gente já viu isso anteriormente, é: primeiro você olha a questão no geral, você vê uma tabelinha aí, você olha as respostas, né? E até então você fala, não é porcentagem, mas tem uma tabela. Não tem símbolo de porcentagem, tem só uma tabela aí. Você pode aí ir para a pergunta, com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Também não te ajudou. Então, a gente vai começar lá do início, beleza? Bom, continuando. A gravidade desse problema... Opa, peraí que eu tava com a canetinha ligada aqui, ó. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo já era pequena e foi reduzida, e o valor da multa para os motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiam as mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Então, ele está falando da quantidade de acidentes, né? Então, ó, número total de acidentes, 2013, 1.050. 2014, 900. 2015, 850. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, a gente implantou uma série de medidas e esses números de acidentes, eles vêm diminuindo com o tempo. Beleza. Aí ele fala, suponha que essa tendência de redução, ela continue. Então, olha, tem uma tendência para reduzir e eles têm um pensamento otimista que isso ainda vai continuar acontecendo. E aí, ele fala o seguinte, para os anos subsequentes, seja igual à redução absoluta observada em 2014 para 2015. Então, ele fala, suponha que essa redução permaneça acontecendo, está reduzindo. E vai ser do mesmo jeito do que aconteceu de 2014 para 2015. Pensando nisso, qual vai ser o número de acidentes em 2018? Então, o que a gente pode pensar? A gente pode colocar aqui 2016, aumentar a tabela, né? 2017 e ele quer 2018. Pessoal, em 2014 eram 900 acidentes. 2015 foi 850. 900 menos 850 dá uma diminuição de 50 acidentes. É basicamente isso, vai se manter um padrão. Então, 2016 vai ser 800, 2017 vai ser 750, 2018 vai ser 700. É isso, é um padrão, uma questão fácil. Não vi dificuldade na questão de interpretação, é que é uma história imensa, né? Só faltou falar quantas placas tem, o que eles fazem, enfim. Mas, basicamente, é isso. Então, ele te dá um padrão que acontece de 2014 para 2015 e ele fala, olha, esse padrão vai continuar. Então, qual vai ser o número de acidentes em 2018? Pessoal,
O número de acidentes em 2018 vai ser de 700, alternativa D, detonando no ensejo. Uma questão fácil, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui, a gente está vendo aí uma pulseira, né? Tá faltando uma bolinha aí no negócio, é isso? Eu tô vendo números com vírgulas e mais ainda, eu tô vendo isso aqui, mm. Aí eu falo assim, tô vendo milímetro aqui, né? Então, ou é medidas de comprimento, eu ainda não sei, não li a questão, ou é alguma coisa com números decimais, números com vírgula, né? A gente vai ter que fazer uma conta de mais, menos, vezes ou dividir, não sei. Mas a gente já tem uma noção da questão aí, tá? Vamos lá? Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando essa pérola. Essa pessoa levou a joia, que faltou joia, tá, gente? Aqui, ó, digitaram errado, a um joalheiro, que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era de 4 milímetros. Então, 4 milímetros, a gente pode dizer que é 4 ou 4,000, se a gente quiser comparar com esses números aqui, ó, tá vendo? Então, para não deixar 4, eu pus 4,000, porque atrás do número, desses números aqui, eu tenho vírgula e tenho 3 dígitos. Então, para ficar igual, eu pus 4,00, tudo bem? Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a 4,025, 4,100, 3,970, 4,80 e 3,99. Vamos ver a pergunta? O joalheiro, então, colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo. Ele quer o número mais próximo de 4. Vamos lá? Aí ele fala, qual foi a pérola colocada? Então, gente, para saber quanto que falta para a Alessandra alcançar a Marina? Eu vou ter que pegar o tempo da Marina, o meu, e tirar um do outro. É assim que a gente faz a conta. Então, se você pegar 4,25 e tirar de 4, olha lá, você vai fazer a conta de menos, vai dar 25. Isso aqui, ó. Tá? Se você pegar 4,100 e tirar de 4, é lógico que o número maior sempre fica em cima, hein, gente? Não vai pôr o 4 em cima e o 100 embaixo. A gente vai ter aí 0,100. Esse número aqui tá mais próximo, aquele lá tá mais distante, falta 100 para chegar, esse aqui falta 0,25. Se você pegar 4 e tirar 3.970, você vai ter 0,030, tá perdendo desse. Se você pegar 4 e tirar 4.080, vai ser 80, também tá perdendo. Se você pegar 4 e tirar 3.099, você vai ter aí 0,901. Tá bem longe, né? Então, o que está chegando, o que é o mais próximo do diâmetro, né? É esse aqui, ó, 4,25. Foi a que a gente fez a conta, ó, e que deu o menor valor, ó. Esse aqui deu 100, esse aqui 900, portanto, alternativa C. Uma questão aí de comparação de números decimais, ele ama esse tipo de questão, tanto o INEP, né, o INEP ama tanto para o Enem quanto para o Enseja. Então, você pega números decimais, subtrai um do outro e ele gosta de fazer essa comparação, tá bom? Vamos para a próxima aí. Questão 3. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, uma torneira com vazamento pode desperdiçar 4 ml de água por minuto. Caraca, gente! 4 ml de água por minuto, 1 minuto é 60, né? Quanto que gasta? 60 vezes 4? Ela gasta 240 ml por hora.
Um minuto, ela gasta 60. Uma hora tem 60 minutos, ela gasta 240 ml, tá? E aí ele fala o seguinte, se essa torneira permanecer vazando por um dia, quantos litros ela vai ter desperdiçado? De novo, cada minuto ela desperdiça 4 ml. Pensa aí, vamos pensar em 4 gotinhas. Passou um minuto, cai 4 gotas. Passou outro minuto, 4 gotas. Passou outro minuto. Passou uma hora. Uma hora são 60 minutos. Então, eu faço 4 ml vezes 60, deu 240. E um dia? Gente, um dia tem 24 horas. Então, eu vou fazer 240 vezes 24. Então, ó, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, 1, que foi 9, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. A gente tem aí 5.760, olha as respostas. O cara que é afobado, ele vai correndo assinalar a letra D. Só que cuidado, se essa torneira permanecer vazando por em um dia, terá desperdiçado quantos litros? Até agora a gente falava em ml, agora ele fala em litro. Então, ele pediu para você fazer a conversão. A gente tem ml e eu tenho que passar para litro. Quero um danoninho, ao invés de metro, você põe litro. Meio doce, né? Com muito mel. Peraí. Meio doce com muito mel. Então, a tabela é a mesma, gente. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu sei que já tem aluno surtando. Peraí. Peraí. Vamos devagar. Ó. Quero um danoninho meio doce com muito mel. Só que agora a gente está falando de litro. Ao invés de K, o K continua, só que ao invés de M, é L. Ao invés de H, o H continua, L. Danoninho é da, só que tem um L. Ao invés de M de metro, a gente usa L. Ao invés de quero um danoninho meio doce, o doce continua, só que é um L. Com é um L, muito mel é L, entende? A tabela é a mesma. Só que o que mudou aqui, ao invés de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, é quilolitro, hectolitro, decalitro, tá? Então, aqui a gente está falando em mililitro. A gente está falando em mililitro, ele quer que a gente vá para litro. Então, eu estou aqui, eu vou subir 1, 2, 3 degraus. Esse número, 5.760, vai diminuir 3. Então, ó, 1, 2, 3. Vai dar isso aqui. 5,760 ou, matemática não põe zero, né, depois da vírgula, 5,76, alternativa A. Uma questão aí de raciocínio, né, você podia fazer por regra de 3 e depois você vai ter que fazer a conversão dessa medida, beleza? Vamos para a próxima. Olha só, essa questão é sobre escala. Eu vou dar essa aula ainda no canal, né? Quem está me assistindo já, com certeza já viu essa aula, né? Mas escala vai fazer parte da sua prova do Enseja. Como você sabe que é escala e como você identificou isso na prova? Tem esse símbolo aqui, ó. Parece divisão, mas isso é escala, é um para, tá? Então, ó, as escalas apresentam uma razão entre a representação através de um mapa. Por exemplo, quando na planta de uma casa temos a escala 1 para 100, queremos dizer que cada 1 centímetro representado na planta corresponde a 100 centímetros na realidade. Falando nesse assunto, analise a situação seguinte. Um grupo de cartógrafos decide imprimir um mapa das regiões da Zona da Mata e do Agreste de Pernambuco. Eles querem que no mapa a distância entre Recife e Caruaru seja
de 7 centímetros. Isso no mapa. Beleza? Tá. Sabendo que a distância real é de aproximadamente 140 quilômetros, qual deve ser a distância, a escala utilizada no mapa? Então, presta atenção. Eu tenho a medida de verdade. A medida de verdade é 140 quilômetros. Só que ele quer no mapa. Ele quer no desenho. No desenho eu não posso falar em quilômetro. No desenho a gente usa centímetros. A gente usa uma régua trabalhando com centímetros. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer, quero um danoninho meio doce com muito mel. Eu estou em quilômetro e eu vou para centímetro. Vai aumentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, ao invés de 140, eu vou escrever 140 e vou aumentar mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar esse numerão aqui, tá? Agora sim, quando eu falo com escala, eu falo desenho dividido pelo mundo real. Desenho. O que ele te deu do desenho? 7 centímetros. E o mundo real eu transformei. Vamos contar aqui quantos zeros tem, ó. É 14 milhões. Ó, é isso aqui. Acabou? Não, você vai simplificar isso aqui, tá? Você vai simplificar. Vou dividir por quanto, professora? 7 só dá para dividir por 7. E 14 tem na tabuada do 7. Então, aqui em cima eu divido por 7, vai dar 1. E embaixo, 14 dividido por 7 dá 2. Eu só copio os zeros, ó. Então, ficou assim, 1 para 2 milhões. Olha que bonitinho. Eu posso escrever assim ou assim. 1 para 2 milhões. É assim que a gente faz escala. Ou seja, alternativa C. Isso é escala. É você transformar, é você trabalhar com medidas de comprimento e montar aí simplificando, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui é uma questão sobre perspectiva visual. Ele está dizendo o seguinte, olha, tá vendo essa palavra aqui, ó? Pine. Se alguém estiver olhando de cima, tendo uma visão superior, como é que ia aparecer embaixo? Tá? Bom, primeiro, você está vendo aqui que tem vários desenhos, visão ortogonal, visão perspectiva, né? E aí, o que você faz? Você vai ler toda a historinha, tá? Ele vai contar toda a historinha dessa palavra, que chama Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE aí, e ele quer, uma pessoa tá olhando, tá tendo a vista superior de cima para baixo, como é que ela vê essas letras lá embaixo? Olha só. Outra coisa que ele dá de dica aqui, que é muito importante, essa escultura está suspensa por cabos de aço. É uma escultura bem grande, tá? E aí, ele fala uma dica importante. O espaçamento entre as letras é o mesmo. Então tá. Suponha que eu tenha essa letra P aqui, ela tá em 3D, tá? Então, faz de conta que você tem a letra aí, ó. É uma escultura, né? O paine aí, sei lá, gente. É um bagulho assim, ó. Você tem uma escultura aí, né? É como se você tivesse... Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui, ó. O paine. A letra I, ó. É isso aqui, ó. Tá? Então, aqui tem o P, tá? Também em 3D. Eu não vou fazer o P em 3D, só para vocês imaginarem. Quando você vê isso aqui, você tá olhando de cima, projetado aqui para baixo, a sombra fica mais ou menos uma coisa assim, né? Tipo, uma coisa assim, ó. Sei lá. Pode ficar uma coisa assim, se ela tiver mais retraída. Mas é isso aqui que vai ficar, ó. Sempre assim, tá? A sombra disso aqui, tá? Presta atenção. Então, ela vai formar aí retângulos, né? Porque ele fala aqui, ó,
que essa escultura tem espaçamento, é o mesmo, tem igual espessura, ficam dispostas em posição ortogonal ao solo e é como se fosse aí esculturas, letras aí em alto relevo, né, tridimensionais. Quando você vê a sombra dessa letra, o que você imagina aí? Aqui tá tudo grudado. Grudado não vai ficar, amigo. Porque essas letras, se você olhar lá, elas têm um afastamento. Não dá para ficar tudo grudado, né? O sol penetra, os raios solares penetram aqui no meio, ó, e fica um espacinho. Concorda? Então, a primeira tá fora. A B, eu também ponho para fora, porque só tem 4 letras. Como é que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 sombras? Mas que raio é isso? Eu tô louca. Outra coisa, a B, você fala assim, pode ser, professora, só que tem um problema. Ele fala assim, os espaçamentos são iguais. Essa C tem um buracão aqui, mas por quê? É o pai, ni. Tá assim o bagulho? Para ficar esse espaçamento aqui? O que é isso? Por que ele deixou essa distância? Então, a correta aí na nossa história vai ser a letra D, né? Por exemplo, aqui no N, ele fez um retângulo maior, ó, porque o N projeta uma sombra maior. Tem a sombra de 4 letras e o espaçamento entre elas é mais ou menos o mesmo. Pessoal, vista ortogonal, perspectiva, é você analisar cada detalhe, cada dica que ele dá no texto e indo por eliminação. É observação, não tem conta. Então, usa tudo a teu favor. Isso que eu falei, tem 4 letras e 5 sombras, não dá. Então, tudo você tem que pôr na hora de analisar uma imagem, senão você vai rodar, tá bom? Então, alternativa D. Vamos mais uma aí, ó. Essa é bem interessante também, é de perspectiva. Ele fala o seguinte, uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto, dentro desse quarto, né? Esse quarto apresentando a forma de um paralelepípedo retangular, está representado na figura. A lagartixa, ela parte do ponto B, ela sai daqui, vai até o ponto A, ela faz isso aqui. A seguir, de A, ela se desloca pela parede até o ponto M, então ela anda aqui na parede, ó, até o ponto M, que é o ponto médio do segmento EF, ponto médio do segmento EF, tá no meio dos dois, tá? E finalmente pelo teto, ela vai até o ponto M. Então, ela se desloca pela parede, ela faz isso aqui, né? Ela faz isso aqui, ó. A lagartixa parte do ponto B até o A. A seguir, ela sai de A, se desloca pela parede, até o ponto M. Até o ponto M. Como que ela vai fazer até o ponto M aqui, ó? Ela vai na diagonal ou ela vai reto? Essa parte aí eu não entendi, vamos de novo. Ela sai ali, aí ela se desloca pela parede até o ponto M. A parede está aqui, né? Ela pode ter feito isso. Que é o ponto médio do segmento EF. Finalmente, pelo teto lá em cima, ela vai do ponto M até o ponto H. Eu acho que ela faz isso, ó. Ela se desloca pela parede, entendi agora. É isso aqui, ó. Ela anda na parede, vai até o ponto M e finalmente do ponto M até o ponto H. É isso aqui que ela faz, tá? De novo, ele fala o seguinte, a projeção ortogonal. Alguém está vendo lá de cima e você tem que projetar essa vista embaixo. O que a pessoa vê? Ela vê uma linha reta? Impossível. Se a lagartixa voltou, não dá para ser uma linha reta. Essa está fora de cogitação. Ela só vê se isso aqui, ó, também não. Gente, ou é essa daqui, que seria a B, né? Porque aqui tá mal colocado, ó.
aqui seria, vamos arrumar essa bagunça aqui, ó. Aqui seria o A, aqui seria o B, essa seria o C e essa seria a D, né? O A tá fora, o C tá fora, pode ser a B ou a D. Cuidado! Se vocês olharem meu desenho, tá muito parecido com a D. Só que quando a gente projeta no chão, a sombra não é muito parecida. Quer ver? Se você fez isso aqui, ó, primeiro você fez isso aqui, a lagartixa, né? Só que ela foi daqui para lá, tá? Depois, ela faz isso aqui, ó. Tudo bem? Tá. Depois, ela vai no H. Gente, quando eu projeto isso, quando você vê isso de cima, essa linha aqui tá sobre essa. Se ela cortou, ela fez isso aqui, essa linha aqui vista de cima, eu não tenho a perspectiva de que ela tá subindo. Essa linha, se você projeta ela aqui no chão, na sombra, ela tá em cima da outra. Então, sempre projeta, tá? Vamos de novo, para quem não entendeu. Eu acho que eu vou ser mais clara se eu fizer assim, ó. Isso aqui você consegue ver. Tá lá de cima. É como se você estivesse pondo uma luz e vendo aqui de baixo. Isso aqui você viu. Quando ela faz isso aqui, ó, você não consegue ver, projeta. Essa linha tá em cima dessa. Ficou a mesma coisa. Por enquanto, a gente tá vendo a mesma coisa. Ah, professora, então é a A que você falou que é impossível. Não. Aí, ela faz isso aqui, ó. Ela vai do M pro H. Essa linha aqui, eu vou projetar lá para baixo, ó. Projeta. Aí é diferente, entendeu? Então, ó, essas duas linhas aqui, essa ida que ela foi e essa daqui, eu vejo uma sobre a outra. Só que essa virada ao contrário, eu consigo perceber. É isso aqui, ó. Então, exatamente como foi o percurso da lagartixa, enfia na tua cabeça, não dá para ver. Lá de cima, né, projetando do alto para baixo, não dá para ver. Então, a lagartixa foi do A, depois para o B, depois para o C, para o D, para o E. Você nunca vai ver exatamente o mesmo caminho que eu falei lá embaixo. Então, quando o caminho é exatamente igual, esquece essa história. Sempre tem uma sobreposição, tá? Então, aqui nesse caso, isso aqui, essa linha aqui, ela percorrendo, você vê, tá? Quando ela sobe ali, né, no teto, você vê isso aqui, ó, tá a mesma coisa, você projetou, tá? Você vai ver só um pedacinho e depois ela indo para lá. Se fosse exatamente igual, você ia ver isso aqui, ó. Isso aqui foi o caminho que a lagartixa fez. Ela foi ali, foi ali, foi ali. Como você consegue ver perfeito no chão? Não dá. Então, esse outro caminho aqui que ela fez, ó, quando a gente projeta, fica igual essa linha. É como se ela... como é que eu explico para vocês? É como se fechasse uma sobre a outra. A sombra fecha. Agora, quando ela vai no sentido oposto, você vê. Então, é exatamente isso aqui, ó. Tá? Letra B. Uma questão difícil de você ver, mas fica a dica aí. Nunca é exatamente como a coisa vai. Quando você projeta, tem uma diferença aí, tá bom? Vai te ajudar aí a eliminar algumas questões. Vamos lá? Ó, gente, rapidinho agora. Aqui tá falando nas alternativas de hexágono, pentágono, octógono, piramidal. Então, sólido geométrico. Vamos ver a pergunta? Analisando a imagem, pode-se concluir que a estrutura da colmeia das abelhas assemelha-se a um polígono com formato de... Vamos lá? Ó, a colmeia da abelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, ela é hexagonal. Hexágono, alternativa A. É o que a seleção brasileira não consegue ser. Hexa, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui, novamente,
a gente vai trabalhar aí com polígonos. Só que ele está falando o seguinte agora para a gente. Olha, ele quer completar esses espaços aqui, ó. Quais são os tipos de azulejo que a gente pode colocar nesses espaços? Pessoal, isso aqui é um quadrado. Tá na lateral, mas é um quadrado. Então, quadrado eu consigo completar aqui, né? Se ele quiser comprar um quadradinho, um azulejo quadrado para colocar aqui no meio, ele consegue. Então, quadrado entra. Beleza. Agora, a gente precisa ver isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Professora, isso daí é um triângulo. É verdade, é um triângulo. Só que é um triângulo retângulo isósceles ou é um triângulo equilátero? Vem comigo para quem não lembra. O triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais, tá? Ele é um chapeuzinho assim, tudo é do mesmo tamanho. O isósceles, ele é mais deitado. Por quê? O isósceles, eles são dois lados iguais e um diferente. Ele é mais achatado. O triângulo isósceles é isso aqui, tá? Então, mais ou menos, tá? Esse lado é igual a esse, tá vendo? Tem o mesmo tamanho e esse aqui é o maior. Então, o que a gente vê aqui? A gente não vê todos os lados iguais. A gente vê dois lados menorzinhos e um lado maior, tá? Então, nesse caso aqui, os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas de branco desse painel seria aí para nós 1 e 3. 1 e 3. Não tem 1 e 3, só tem assim, ó, 1 e 3. Então, a alternativa D, triângulo, retângulo, isósceles e quadrado. Triângulo equilátero, o triângulo perfeitinho assim, mais esticadinho, mais altinho, não vai caber ali, tá bom? Bom, pessoal, essa é a nossa última questão de hoje, tá? Foram aí 8 questões de revisão. Espero ter ajudado aí, né? Ter dado umas dicas aí que vão te ajudar na prova. Tomara que caia algo parecido e você lembre de mim. Até a próxima. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada.